Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, para mais uma preleção, para mais uma reflexão de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, das passagens de Jesus, seus ensinamentos. E antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma breve prece. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para mais uma preleção. Que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos e assim absorver ao máximo das tuas passagens, dos teus ensinamentos em nossas vidas. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, neste momento, nós iremos concluir as reflexões do capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dentro deste capítulo, nós iremos refletir sobre uma passagem muito importante, conhecida, narrada pelo apóstolo Paulo de Tarso, onde refletiremos sobre a importância em aplicar a caridade nas nossas vidas, de maneira simples, mas com grande eficácia, reunindo as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fazendo uma breve recapitulação sobre o que foi tratado na semana passada, onde nos foi esclarecido sobre o principal meio ensinado por Jesus de se obter a salvação do espírito, que é vivenciando a caridade, fazendo bem ao próximo, mostrando-nos que o único caminho da salvação é através da caridade e humildade. Para relembrarmos, o termo salvação, já mencionado, refere-se a direcionarmos nossas vidas para o bem, para a caridade, que é o caminho mais seguro e tranquilo, que não é garantia de segurança material, mas sim espiritual, ou seja, salvação que conseguiremos com o estado de espírito em paz e equilíbrio. Desta forma, podemos entender melhor o tema fora da caridade não há salvação e o seu propósito. E o Evangelho nos traz um ponto importante a refletir sobre as expressões fora da caridade não há salvação, que é a bandeira levantada pelo Espiritismo. E fora da igreja não há salvação, conhecida também por muitos, e que também existem significados distintos. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação, ele se apoia em um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade plena. O dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial, em dogmas particulares, pelo qual temos muito respeito, mas, no entanto, se torna um dogma exclusivista e absoluto, que ao invés de unir os filhos de Deus, os dividem. Porém, a máxima que o Evangelho nos esclarece refere-se à caridade. Fora da caridade não há salvação, que é muito mais abrangente. É a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade da consciência, pois qualquer pessoa pode, muito bem, seguir essa diretriz, por estar sob o controle de cada um decidir por este caminho ou não. Também pode ser considerada mais justa e não discrimina ninguém, pois sabemos que muitos não têm acesso a esta ou aquela religião. E Deus, sendo plenamente justo e bom, Ele não deixaria um de seus filhos sem a possibilidade de alcançar os objetivos espirituais de cada um por meios próprios. Lembremos sempre que quando a nossa existência na Terra se finda, nos tornamos todos iguais e não seremos melhores se pertencermos ou acreditarmos nessa ou naquela instituição ou naquela filosofia religiosa
pois somos todos filhos amados de Deus, e esta máxima perderia o sentido de igualdade e de justiça. De igual modo, existe outra máxima muito conhecida, que fora da verdade não há salvação, que se nós analisarmos na sua essência, também pode ser considerada exclusivista, porque ela se equivale à primeira. Cada religião acredita ser a dona da verdade, e muitos de nós, talvez, pretendemos ter a verdade. Ora, quantos na face da Terra têm condições de estudo, de reflexões acerca dos mais variados temas? E as áreas do conhecimento aumentam sem cessar. A cada dia que passa, várias ideias, elas são alteradas. Seria justo definir que somente os que possuem a verdade poderão obter a salvação? E quem aqui na Terra possui a verdade absoluta por inteiro? Ninguém. A verdade absoluta é acessível somente aos espíritos de ordem superior. E a humanidade terrena não pode conhecê-la por inteiro. Apenas conhece uma verdade relativa ao seu adiantamento moral. Ao passo que a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, entende que todos, independentemente da crença que possuam, podem ser salvos, desde que observem as leis de Deus. Por isso também o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Nós temos no Espiritismo uma doutrina que nos conforta, que nos esclarece, mas o que realmente importa é o amor que temos dentro de nós, nossos reais propósitos perante a vida, ao próximo e a nós mesmos, bem como as nossas ações. Tudo isso independe do que cremos e de que fé venhamos a professar. O importante é a caridade praticada no seu conjunto de qualidades do coração, no amor ao próximo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13, onde nos disse: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou sou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, e se, todavia, não tiver caridade, nada disto me aproveita. Caridade é paciente, é benigna. Caridade não é invejosa, não é obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Para que possamos desenvolver melhor um raciocínio através dessa bela passagem, é importante observarmos alguns pontos. Na narrativa de Paulo, contém a expressão caridade. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, e muitos conhecem com a palavra amor. De fato, existem versões da Bíblia que trazem esta versão. O termo caridade é encontrado na Bíblia de Jerusalém, sendo esta fonte obra que procura se aproximar ao máximo da verdadeira tradução dos originais. Entendemos que a palavra caridade nos leva a uma ação, nos faz tomar a atitude de sairmos da nossa inércia e nos dirigirmos ao nosso irmão em prol do seu auxílio. Quando praticamos a caridade,
nós estamos movimentando o amor que nos une ao próximo. É o que nos ensina esta riquíssima mensagem que Paulo nos deixou, onde podemos destacar vários pontos. Se eu falar todas as línguas que existem na terra e não soubermos compreender nossos semelhantes, seremos como o sino que tinha, que faz um zumbido, que chia. Isso quer dizer que estaremos agindo diferente do nosso propósito. Somos seres sociáveis e que para isso ocorra de maneira plena, precisamos nos colocar no lugar do próximo, entender suas dores, angústias, pois assim poderemos ter condições de fazer algo. Só falar aos outros aquilo que pensamos, sem o filtro da compreensão, corremos sérios riscos de não conseguirmos alcançar a dor do nosso semelhante e com isso poder aliviá-la. Esse trecho é também um alerta a todos oradores que falam dos ensinos divinos, que não adianta sermãos belos, palavras belas, mas pobres na ação. O exemplo de mudança íntima luta constante contra as imperfeições, necessitando fazer parte da vida de todos aqueles que se dedicam a divulgar a mensagem do Cristo. Caso contrário, fará muito barulho, chamará atenção, mas não modificará corações. Possuirmos uma fé capaz de enfrentarmos grandes obstáculos é muito importante. Mas Paulo nos ensina que sem a caridade envolvida em amor, de nada vale. Nos esclarece ainda que ter conhecimento das coisas espirituais, da ciência, ter o dom da profecia, não faz de nós pessoas caridosas, mas sim pessoas com maior responsabilidade frente à vida. De posse disso, o que importa é buscar modificar as atitudes e buscar a humildade e a ação no bem. A fé também não é sinônimo de caridade. Sem obras, é morta. Sem caridade e somente fé ardente em Deus e em nós mesmos, não nos garante o reino dos céus. Nos alerta também que se distribuirmos bens vultuosos em prol dos mais necessitados, se não for feito com amor, o propósito não está sendo atingido. Muitos de nós temos como imagem que a caridade seja somente a ajuda material ao próximo, seja dinheiro, mantimentos, roupas. Todos esses tipos de caridade são fundamentais, são formas de auxílio, pois muitos de nós não temos o básico e dispor de nosso tempo e nossos recursos é extremamente meritório. Mas como já bem dissemos, em todas as nossas ações perante ao próximo, temos condição de praticar a caridade. Aqui também há um alerta para que não pratiquemos a caridade com a intenção de mostrarmos aos outros que somos bons, ou até para aliviarmos a nossa consciência. Isso pode nos levar a estar auxiliando o nosso próximo por obrigação, o que tende a nos levar, em muitos casos, a uma postura de superioridade, de arrogância, e no final, estarmos humilhando o nosso irmão. Para que as nossas ações sejam praticadas com a real caridade, aquela que educa, que conforta e orienta, precisamos ter cada ação envolvida do mais puro amor. Agindo assim, estaremos combatendo este orgulho e egoísmo que obstruem nossa passagem a caminho da paz espiritual que tanto almejamos. Tomemos alguns exemplos. O que falamos para alguém sempre é caridoso? Será que, por vezes, não deixamos escapar palavras que ferem a quem estamos nos dirigindo ou a outros de que porventura estejamos comentando? O filósofo grego Pitágoras disse certa vez: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Outro ponto: somos bons ouvintes? Destinamos toda a nossa atenção para aqueles que nos cercam quando estes relatam seus tormentos
e compartilham conosco as suas aflições? Quantos de nós, quando estamos conversando com alguém, parece que entramos numa disputa? Por exemplo, alguém nos fala: nossa, estou com um problema tão grande de saúde. Aí a gente, na sequência, responde assim: ah, nem me fale, pois o meu problema me tira o sono. Eu estou tão preocupado. Aquilo que poderia ser um momento onde o nosso próximo poderia querer compartilhar sua dor, foi encoberto pela nossa visão estreita, enxergando nossos problemas maiores que os dos outros, cerrando assim os nossos ouvidos aos que nos cercam. E a inveja, que por vezes atravessa os nossos pensamentos? Vemos às vezes uma conquista dos nossos semelhantes e imaginamos assim: o que ele ou ela tem a mais que eu para ter conseguido essa conquista? Ou até, por que ele ou ela conseguem e eu não? Na verdade, é importante que fiquemos felizes pelas conquistas dos outros e usar os bons exemplos que ocorreram para nos impulsionar a nossa própria evolução, que depende de nós. Não deixarmos a inveja em nossos corações também é caridade, pois ficando felizes com o nosso próximo, nós emitimos bons pensamentos que ajudam os que nos cercam e que esses pensamentos às vezes sempre acabam nos beneficiando. Quantas vezes podemos impedir que alguém cometa um erro e com este ato pode ser caridoso? É claro que isso vai até o limite onde o próximo nos dê a liberdade que isso seja feito. Pensemos como exemplo todo pai ou mãe zelosos que impedem várias ações dos filhos por amor, para que um mal maior não venha a ocorrer. O contrário de impedir é facilitar, o que talvez não seja mais fácil de entender. Além das facilidades materiais já expostas, existem tantas outras maneiras. Dedicar o seu tempo a ensinar uma habilidade que saibamos a outro. Seja cozinhar um prato que nós gostamos, ou reparar, consertar algo, resolver um problema. Temos um exemplo muito fácil de identificarmos. Quantas pessoas, hoje em dia, aprenderam uma maneira que as ajudou em algo na vida? Aí elas vão até a internet e colocam vídeos ou textos explicando como solucionar os mais diversos problemas. Pensemos, esta pessoa ficou feliz com aquilo que descobriu, organizou as ideias, montou um cenário, colocou na internet a sua descoberta ou a sua solução de um problema qualquer, compartilhando essa solução com várias pessoas. Outro ponto importante, sermos pacientes, termos tolerância, isto é, sem sombra de dúvida, uma ação de caridade. Entendermos que nosso irmão está passando por um momento difícil e suportarmos um descontrole, sabermos que aquele com que convivemos nos mais diversos campos das nossas vidas pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, um vizinho, que não possua o mesmo grau de entendimento sobre um determinado assunto que o nosso, e aí demonstrarmos ternura para com eles. Compreendermos que aqueles que pensam, às vezes de maneira diferente das nossas opiniões ou convicções, eles têm esse direito e que, se nós formos atentos e receptivos, podemos aprender muito, pois as diferenças muitas vezes nos possibilitam enxergar um determinado assunto sob outro ponto de vista. Mas muitas vezes nosso orgulho, nossa vaidade nos cegam, impedindo que consigamos ter outras percepções e experiências. Muitas vezes falamos que perdemos a paciência, mas o que na verdade acontece conosco é que talvez nós não tenhamos essa paciência, essa virtude em nossos corações. E aí precisamos desenvolvê-la. Lembramos sempre como é bom quando os outros também têm paciência para conosco.
E dessa forma, como é importante também o esquecer o popularmente conhecido como deixa pra lá, relevar um deslize alheio, pois todos falhamos e gostamos quando os outros relevam os nossos erros. Isso também chamamos de perdão. Perdoar é, sem dúvida, praticar a caridade. E não para por aí. Caridade também ocorre quando praticamos a empatia, ou seja, nós nos colocamos no lugar do outro. Quando temos responsabilidades sociais com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade. Caridade também quando temos consciência de nossos atos perante o planeta, através das atitudes sustentáveis e impactos nocivos que podemos evitar através dos nossos hábitos. E por que não a caridade que também tenhamos para conosco, quando buscamos meios para que os nossos pensamentos não sejam contaminados por influências negativas, que podemos obter com leituras e conversas edificantes, com oração, meditação, entre outros. E no final dessa belíssima mensagem, Paulo conclui colocando a caridade acima de todas as virtudes do coração. A fé e a esperança são indispensáveis, pois são importantes para a nossa existência, nos proporcionando convicção para lutarmos com coragem. E isso nos traz a esperança de uma vida futura melhor e mais feliz. Mas não basta termos fé e esperança. Necessitamos, acima de tudo, sermos caridosos, sermos homens e mulheres de bem. Então, dessa forma, compreendamos quão importante é irmos em busca da nossa melhora moral a cada dia, tendo como base Jesus, seus exemplos, seus ensinamentos e mensagens. Tenhamos em mente que o fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Pois somos eternos e levaremos pela eternidade aquilo que conquistarmos em nossos corações. Que bom que temos, através do Espiritismo, a oportunidade de aprender da melhor forma todos esses ensinamentos da caridade, por ser um reflexo dos ensinamentos de Jesus, puro do cristianismo, e assim conseguimos compreender o seu sentido profundo e as consequências de sua aplicação. Quando conseguimos colocar plenamente caridade em nossos corações, nos tornamos livres de consciência, pois a consequência de termos nossas ações, pensamentos, gestos voltados à benevolência para com o nosso semelhante, consequentemente, nos despojamos das amarras que o orgulho nos traz. Deixamos de lado aquele egoísmo que nos restringe as ações para podermos ter, dentro de nós, a leveza que o altruísmo nos proporciona, extirpando de nós inveja, ciúme, apego aos bens materiais e tantos outros benefícios. Lembremos de que, se colocarmos todas as nossas ações voltadas na direção da caridade, a nossa consciência responderá não somente nos alertando para não fazermos o mal, como também nossa ação estará pautada no bem. Então, que possamos todos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de hoje, para que consigamos obter o máximo de proveito das consequências após colocarmos em prática em nossas vidas e em nossos corações. E como nos diz Meimei através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas de Amor, com um texto intitulado Caridade do Amor. A caridade de todos os feitos, a quem ajude ao faminto com a migalha de pão, a quem agasalhe sob o próprio teto aqueles que vagueiam sem rumo, a quem auxilie o leproso, balsamizando-lhe as chagas doloridas, a quem reparta a própria roupa com os nus, a quem ofereça o bom conselho, quem vele pelo agonizante, quem cerre os olhos do moribundo,
que não tem ninguém. Todos os tipos da divina virtude são amados no céu. Mas uma forma de caridade existe, sempre sacrificial. É a caridade do amor para quem não nos entende, para quem nos fere ou perturba. Dar nosso coração a quem nos recusa o olhar, amparar os que fogem da nossa presença, tangidos pela incompreensão e silenciar diante da calúnia, oferecendo aos que nos perseguem a essência da mais pura de nossa colaboração fraternal. Eis o tipo de caridade que Jesus, coroado de espinhos, consagrou na cruz da flagelação e da morte, e que nos compete exemplificar diariamente se desejamos escalar a montanha da vida eterna. Dessa forma, nós concluímos a preleção que tínhamos para refletir hoje. E agora, concluída essa preleção que fazemos, nós aproveitamos todas essas mensagens nos deixadas por Jesus, seus ensinamentos, suas reflexões, e nós promovemos uma vibração, que é um momento onde nós unimos os nossos pensamentos e vibramos e direcionamos através dos nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, nós direcionamos a outras pessoas que estão no nosso círculo, que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Então, eu gostaria de convidar a todos para que essa vibração, para que façamos juntos e aproveitando este clima de amor. Então, dessa forma, unidos num pensamento de amor, envolvidos com a presença do nosso Mestre Jesus, vamos direcionar tudo aquilo que temos de melhor em nossos corações, juntos. Inicialmente, a todas as famílias, para que os lares, para que os membros destes lares possam receber harmonia, serenidade, união, respeito. Que as famílias estejam unidas. Para caminhar, seguindo os preceitos de Jesus. Continuando nossa vibração, gratos pela essa oportunidade que estamos tendo neste momento, vamos agora, cada um em particular, imaginando alguém do nosso conhecimento que esteja passando por alguma dificuldade. Então vamos, como foi feita a reflexão nesta preleção de fazer a caridade a alguém, vamos todos unir os nossos sentimentos de amor e cada um em especial direcionar a esta pessoa que passa por esse obstáculo difícil de se transpor nesta existência, que nós possamos direcionar sentimentos de amor, de equilíbrio, e que cada uma dessas pessoas possa receber aquilo que necessita. E por fim, vibremos pelo nosso lar maior, a nossa casa-mãe, o nosso planeta. Que este momento de amor
transborde por toda a nossa esfera, a nossa casa-mãe. Envolva com muita luz, com muita paz e com muito amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento. Dessa forma, nós encerramos as atividades de hoje e que todos tenham muito amor, muita paz, muita serenidade nos seus corações.